Olá, está começando mais uma edição do Business aqui na BMC News. Nosso programa recebe executivos das maiores e mais estratégicas companhias em atuação no Brasil e a gente bate um papo sobre modelo de negócio, crescimento e inovação. Hoje vamos conhecer a Condor Profissional, unidade de negócios da Condor SA, focada em soluções de limpeza institucional. É parte de uma companhia com quase um século de história. A Condor Profissional nasce da incorporação da Perfect Pro e tem como missão aliar tecnologia, segurança e capacitação em um setor cada vez mais estratégico, o da limpeza profissional. E quem conversa aqui com a gente é a Patrícia Oliveira, gerente-geral da unidade de limpeza profissional da Condor. Patrícia, obrigado pela presença, é uma honra tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço, Maurílio, a oportunidade da gente falar um pouquinho mais desse negócio da Condor, que é voltado para a limpeza profissional. Exatamente, a gente tem vários aspectos aí para abordar em relação à empresa, inovações de ergonomia, eficiência, sustentabilidade, essa atuação sólida justamente em vários segmentos, performance, valorização de futuro, tudo isso a gente vai batendo um papo aí ao longo do programa, mas para começar e para a gente até colocar o espectador exatamente na mesma página, a gente sempre gosta de fazer uma linha do tempo, um caminho, como foi chegar até aqui a Condor Profissional, desde a criação dela. E claro, começa lá atrás, há quase 100 anos, com a Condor, que é uma marca que as pessoas veem no mercado, veem nas prateleiras, né? É isso mesmo, Maurílio. Na verdade, a Condor já, como você falou, hoje, esse ano completa 96 anos de Brasil, né? E uma empresa sempre focada em entregar o melhor dentro dos segmentos que ela atua. Já há anos, apontando como líder de mercado dentro do segmento de limpeza doméstica, entendeu que fazia sentido no plano estratégico dela também avançar no segmento de limpeza profissional. E por que surgiu isso? Porque dentro das pesquisas que a Condor faz com muita frequência, ficou evidente ali que esse consumidor da Condor, que hoje vai, né, aos pontos de venda comprar os produtos da Condor para limpeza dentro de casa, muitas vezes ele é o mesmo operador da limpeza profissional. Então essa correlação com a marca fazia todo sentido a Condor expandir, além de levar parte dos propósitos e valores que ela sempre teve, tanto na construção do portfólio, quanto no canal de distribuição também para esse segmento. Então foi daí que há 5 anos atrás a Condor decide oficialmente ir para o segmento de limpeza profissional, compra a Perfect Pro, uma empresa familiar situada no estado do Paraná, mas que já tinha um pé bem avançado dentro do varejo, que hoje faz a distribuição, né, desse tipo de equipamento profissional. Perfeito, mas a Perfect Pro já atuava nessa linha de limpeza profissional? Já atuava, ainda com um portfólio mais tímido, mas já atuava dentro do segmento, por isso que a Condor entendeu que fazia sentido essa aquisição. E desde lá até hoje o que a gente tem feito é tanto profissionalizar a empresa, né? Então a gente fez a mudança tanto da parte logística, colocando os processos Condor, tanto sistêmicos quanto pessoas dedicadas também para fazer a expansão do negócio. Hoje toda a parte de operação não está mais no Paraná, já está em São Bento do Sul, em Santa Catarina, junto com a operação da Condor, né, onde a gente ganhou muita sinergia no negócio, tanto para distribuição quanto produção e montagem. Então isso também fez a gente caminhar em patamares maiores do que a Perfect tinha até então e trazendo robustez para o portfólio, entendendo que este é o caminhar dentro do segmento profissional. Foi aí que também a gente, nesses últimos 5 anos, vem trazendo bagagem, né, para o portfólio profissional. E aí uma pergunta do que veio primeiro? Veio primeiro a vontade de atuar nesse ramo, de identificar no mercado aí que havia espaço e havia possibilidade de atuação no ramo profissional? Ou houve a oportunidade dessa incorporação, dessa aquisição, e aí a Condor passou a olhar para esse mercado e falou, bom, a gente faz uma aquisição, muda o nosso olhar para o negócio e a gente vai ter oportunidades. Ou foi um pouquinho de cada coisa? Não, na verdade veio do plano estratégico mesmo, da vontade de entrar no segmento profissional, entendendo que ela já era uma marca atuando de forma premium dentro do segmento doméstico e fazia todo sentido ela também ir para o segmento profissional. Então, primeiro veio a estratégia, de fato a vontade de ir para o segmento e depois a busca de alguém que já pudesse colocá-la alguns passos na frente no canal de distribuição. Isso foi em 2020? Isso, foi final de 2019 e em janeiro de 2020 oficialmente
a gente já estava operando a Perfect Pro, como Grupo Condor. Foi antes da pandemia, né? Mas foi coladinho ali na pandemia. Foi. E a pandemia já veio em seguida e já se falava muito também na pandemia ali de uma preocupação maior com limpeza, né? Com higienização dos espaços. Foi uma oportunidade para vocês ou vocês também sofreram bastante com a pandemia por conta de redução de vendas ou diminuição de pessoas nas ruas e ficando mais em casa? Como é que foi para vocês esse período logo depois da aquisição? Na verdade, Marília, eu acho que eu te respondo com 2 pontos. Acho que um deles, quando a gente fala de estruturar o negócio, a gente tinha acabado de comprar o negócio, então ele foi, de fato, um desafio fazer isso à distância, né? Imagina. Porque ela nos impediu de estar viajando e fazendo essa transição. Mas, por outro lado, quando a gente fala de negócio, foi excelente, né? Sim. De fato, a gente conseguiu aproveitar esse momento olhando como negócio e colocar o nosso produto à disposição também no momento onde o mercado precisava de uma limpeza mais eficiente, né? Que é o que traz a limpeza profissional, né? Os pilares da limpeza profissional foram muito importantes nesse processo quando a gente fala do momento pandemia. Perfeito, perfeito. Importante. Acabou sendo um momento oportuno, né? Um momento de fato oportuno, foi. Num cenário bem caótico e difícil, mas ao mesmo tempo que teve ali uma oportunidade para quem soube trabalhar nesse aspecto. E aí depois, eu ia te perguntar a respeito da receptividade desse mercado, se foi muito difícil conquistar a fatia desse mercado, quais foram os maiores desafios? Acho que a pandemia pode ter sido um deles, né? Mas como é que vocês foram aos pouquinhos ali ganhando espaço ou até ampliando a participação em relação ao que tinha a Perfect Pro? De forma geral, o que a gente fez nesse processo foi, primeiro em termos de receptividade da compra da Condor, da Perfect, foi excelente. E agora, quando a gente faz a transição para a marca Condor profissional, de fato o mercado abraça essa transição de forma muito calorosa e a gente percebe que isso faz a diferença de quando a gente olha do que foi até agora e daqui para frente como a marca Condor assumindo. Mas como negócio, o principal pilar que a gente colocou, e era parte dos valores que nós queríamos levar para esse negócio, é o olhar para o operador. Né? Entender o que faz a diferença para o operador. Porque quando a gente olha o DNA da limpeza profissional, ela na verdade ela é uma limpeza mais eficiente. É isso. E a eficiência, ela vem de uma engrenagem que a gente chama. Então, você precisa ter um químico eficiente, você precisa ter equipamentos que façam processos eficientes e precisa ter um operador fazendo aquilo com eficiência. Então, esse olhar para o operador fez com que a gente olhasse para o nosso portfólio Perfect na hora e entendesse o que precisaríamos trazer para ele para que, de fato, ele fosse para o mercado. Então, isso trouxe muita aderência para o segmento. A gente já caminhou, depois da integração, muito bem dentro do segmento, com esse olhar para o operador e como que o portfólio caminharia atendendo essas necessidades, né, dele. Legal, e sempre ressaltando que a execução do serviço não é, né, a função de vocês. Vocês fornecem o material para esse uso, né? Parte química, não. Não. Só a parte mesmo do material para usar a parte química e fazer a limpeza. Isso mesmo. E aí você falou sobre o uso da marca, né? Também não foi imediatamente, então. Durante um tempo usou a marca Perfect Pro ainda? Isso mesmo. Quando a gente fez a aquisição da Perfect Pro, a gente adicionou a assinatura Condor, então era Perfect Pro Condor. Ah, perfeito. Durante todo esse processo de integração, construção de portfólio. E no ano passado, com um trabalho muito focado para a construção da marca Condor, né, a avaliação da marca Condor, a gente teve esse olhar ainda mais aprimorado para a limpeza profissional, onde ficou evidente que a gente tinha muito mais a ganhar com a marca Condor assinando essa linha do que a perder. Então foi essa definição corporativa de assumir a marca Condor como uma marca que a gente chama monolítica, né? Então todos os negócios hoje assinam como Condor e o Condor profissional fazia sentido também fazer essa transição. Hoje vocês têm qual participação no mercado em relação à linha profissional? Hoje, dentro do mercado de limpeza profissional como um todo, a gente já está chegando à posição de terceira marca do segmento. E quando a gente olha, uma das nossas linhas, que foi lá da fundação da Perfect, que é a linha de mop giratório, nós já somos líderes, por exemplo, dentro do segmento online, né? Então já é uma marca líder de mop giratório dentro do segmento online.
E aí vem outras dúvidas ainda para entender a diferença das duas marcas, né? Ou das duas linhas, melhor dizendo. O consumidor final, o consumidor popular, a dona de casa, não consegue comprar um produto da linha profissional, ou consegue? Eles são produtos voltados para a limpeza profissional, por isso o desembolso às vezes é maior do que um item voltado para o consumidor final. Quando a gente fala do segmento que a gente diz offline, ou seja, distribuição e varejo, ele está à disposição e o nosso distribuidor, o nosso canal também pode vender. É menos acessível a ele. Sim. Mas quando a gente fala do ambiente online, qualquer um pode comprar, né? Exato. Então, a gente não tem como assumir que ele não pode comprar, mas o modelo de distribuição da Condor é voltado para esses profissionais, né? Para atender esse canal profissional. E aí, olhando para trás nesses 5 anos, daquela decisão da Condor SA de passar a atuar também nessa linha, olhando para trás, aquela decisão lá de trás foi acertada? Hoje é algo que é importante para a empresa como um todo, para o ecossistema geral e para a Condor SA? Maurílio, em termos de número, a gente não pode negar o quanto essa unidade de negócio ajudou o grupo como um todo em termos de receita, né? Perfeito. De fato, a gente cresce exponencialmente nos últimos 5 anos. Mas para mim, particularmente falando, quando a Condor, os acionistas e o conselho diretivo da companhia assumem que faz sentido assinar como Condor, para mim é uma assinatura de que de fato o negócio foi assertivo, né? Sim, então, com certeza. Quando você coloca o seu sobrenome ali naquela relação, verdade, de fato isso faz sentido. Então acho que fica aí a comprovação de que deu certo. Perfeito. Em relação a essa questão de atender, além do CPF, o CNPJ, daí imagino que tenha também trazido desafios regulatórios, né? Questão de leis, questões de Anvisa e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, vocês tinham já a expertise, né, da Perfect Pro, uma empresa que já estava atuando nessa área. Mesmo assim, tropeços devem ter acontecido, aqueles erros de quem está começando e que precisa superar e que hoje já não acontecem mais. Como é que foi esse aprendizado, essa linha de aprendizagem? Para nós, ela foi menos tensa, vamos dizer assim, né, e com menos tropeços, porque a nossa equipe ela já foi feita de pessoas que já vieram do segmento, né? Então, tanto a parte de marketing, comercial, são todas formadas por uma equipe de pessoas que já vêm do segmento de limpeza profissional. Então, já com bastante conhecimento e bagagem para a gente colocar nesse processo. Eu acredito que os tropeços que vieram são entre os acertos, né, e erros que você vai fazendo de produto que você traz e acredita que ele poderia dar certo e às vezes naquele segmento precisa de um ajuste. E nessa flexibilidade que a Condor, como grupo, sempre deu para essa unidade, a gente conseguiu fazer isso com muita agilidade, né? Então, onde a gente precisava de um ajuste para botar na rota de novo, ou o canal, ou o produto, a gente fez isso sempre com muita agilidade. E os tropeços não foram financeiramente impactantes ali, vamos dizer. Hoje, como é a estrutura da empresa, fisicamente mesmo falando, você falou que é de Santa Catarina, né? Isso. Ainda é lá, tem escritório em São Paulo, como é que fica também a questão de colaboradores? Quantos colaboradores tem hoje? Nós mantivemos a equipe comercial, hoje a gente tem 2 rotas para o mercado, né? Então nós atendemos o varejo via uma central digital, que são com as pessoas que fazem essa venda online e por telefone, com uma carteira personalizada. E a gente tem o time da distribuição, que atende os key accounts que estão na rua. Então, a nossa equipe comercial hoje, ela fica no Paraná, em Londrina. Nós mantivemos o time em Londrina. E a nossa equipe de pessoas externas, elas estão distribuídas no Brasil. Pelo país. E todo o nosso back-office, que é a parte jurídica, financeira, TI, tudo isso fica em São Bento do Sul, em Santa Catarina. Então, é mais ou menos essa disposição que a gente tem. Maravilha. Patrícia, você já falou um pouco sobre a importância do profissional de limpeza e como isso merece a atenção da Condor Profissional. A gente vai querer saber mais detalhes a respeito disso daqui a pouquinho no próximo bloco, porque o Business faz uma rápida paradinha. Em 2 minutos, a gente está de volta com mais entrevista, conhecendo um pouquinho mais da Condor Profissional. Até já!
Já estamos de volta. Esse é o Business aqui na programação da BMC News. Eu agradeço pela sua companhia. Hoje a gente está falando um pouco mais sobre o modelo de negócios da Condor Profissional e para isso a gente recebe a gerente-geral Patrícia Oliveira. Patrícia, a gente estava falando muito sobre a atuação profissional, né, em relação à limpeza. E aí hoje também a gente tem muito serviço terceirizado, facilities, né, que se costuma chamar no mercado aí, com uma atuação também bastante ampla, né? Antes eram só empresas grandes que poderiam terceirizar essa mão de obra. Hoje, às vezes, até uma empresa menor, média, pequena, precisa até terceirizar. Como que é a relação de vocês com esse segmento, para vender para esse segmento e para atender também esses profissionais de facilities? Hoje, a forma como a gente entende o segmento de facilities como um canal de distribuição, né? Porque ele não compra para uso próprio dele, mas ele coloca isso dentro das operações. O que a gente busca fazer com os nossos parceiros é sempre um trabalho muito exclusivo de entender a necessidade dele. Então, não é colocar só um portfólio e trocar um pelo outro, né? Quem já estava fazendo outro. Mas entender, de fato, o que ele precisa para aquela operação. Então, vou te dar um exemplo. Às vezes a gente tem operações onde o quesito estético é mais importante do que outros, porque às vezes é um escritório onde eu não posso ter uma circulação de um produto qualquer. Então, a gente tem uma parte da linha disso e leva junto com o time de facilities. Por outro lado, às vezes a gente tem uma operação que ela é externa, então você precisa de um equipamento que ele consiga trafegar em áreas externas até chegar num outro escritório. Então é muito personalizado, né? Essa conversa com facilities é muito entendendo para onde ele vai, aonde ele vai colocar o produto e como que o nosso equipamento faz match com aquilo que ele quer entregar para o cliente dele final. Interessante, interessante. Pode acontecer de um cliente precisar de um produto que vocês não têm e vocês desenvolvem esse produto para aquele cliente? A gente está totalmente aberto para isso. Já justamente aconteceu? Com o time de facilities. É entender ergonomia, o que o produto precisa entregar para aquele cliente. Então, isso a gente já fez tanto com vassouras, que é um item super simples de personalizar cores, porque faz sentido para o ambiente. Da empresa, exatamente. Da identidade visual, que legal. Quanto produtos com maior capacidade ou de água ou de químico que ele precisa para um ambiente. Mas a gente está sempre disponível para isso. Legal. Você falou um pouquinho do papel do profissional da limpeza no bloco anterior, né? Eu queria aprofundar um pouco mais nesse aspecto, porque você falou justamente que a Condor elegeu a valorização desse profissional como uma prioridade, ouvir o que ele tem a dizer e saber o quanto ele se sente à vontade e trabalhando com esse material. Como que isso é feito na prática? Como que é esse programa que vocês têm? A gente faz isso já, a Condor já faz isso há anos olhando o consumidor final dela, né? Que é esse que a gente entende que existe uma correlação muito forte com o operador da limpeza quando a gente fala de CNPJ, vamos dizer assim, né? Da prestação de serviço dele mesmo para esse ambiente. E aí, quando a gente vem para a limpeza profissional da Condor, a gente trouxe essa bagagem até com empresas de fora. A gente, inclusive, no ano passado, a gente fez uma pesquisa que durou quase um ano com um escritório de inovação que chama Inventa, que nos ajudou a desenhar essa jornada. E essa jornada a gente só consegue desenhar quando a gente vai a campo, quando a gente acompanha a operação. Então, os nossos produtos e a nossa equipe está sempre focado em caminhar junto com o operador. Então, me mostra como que você faz esse processo da limpeza, o que te incomoda nesse processo. E aí, diante dessa fala do operador, mas olhando ele no campo, é que traz os insights para a gente de como a gente pode melhorar esse processo. E a ergonomia passou a ser algo muito importante também, né? Quando a Condor Profissional surge, também já surge nesse cenário de que a ergonomia merece uma atenção. É isso mesmo. Os índices que a gente olha no mercado, o turnover desse mercado e o absenteísmo, ele é muito grande, né? E parte disso é por ele trabalhar já num ambiente que ele é mais insalubre, propriamente dito, mas sem os equipamentos adequados. Então, um cabo de uma vassoura, um cabo de um rodo, ele precisa ser ergonômico numa altura que ela seja regulável com o operador. Eu sempre faço muito um paralelo, Maurílio, que é quando a gente, por exemplo, trabalha num ambiente, num escritório. Todo mundo gosta de trabalhar num escritório moderno, com uma mesa que ela seja na sua altura, uma cadeira ergonômica, um computador que te entregue a capacidade que você possa trabalhar. Isso não é diferente no segmento de limpeza. O operador, ele precisa ter um equipamento que, de fato, traga para ele não só ergonomia, mas segurança. Para ele não ter contato com a sujidade. Então, não é só o uso da luva, né? É menos contato com a água. E, ao mesmo tempo, como que isso traz eficiência para ele? Limpar aquele ambiente em menos tempo, né? E todos esses elementos somados é que vão trazer
um bom ambiente para esse operador trabalhar. Não é ele ser feliz, né? Acho que não é só esse o critério, mas é de fato entregar para ele um equipamento que vai proporcionar para ele um melhor trabalho, melhor eficiência. Ponto interessante, com certeza. Uso de materiais recicláveis, né, essa preocupação ambiental ou até mesmo economia de água. O MOP é um bom exemplo disso, né, do quanto se economiza de água numa limpeza ali, já que aquela água fica... O MOP, para quem não está relacionando, é aquele... Como que eu vou definir? É um rodo que roda e aí fica algumas cerdas ali, aí você consegue torcer elas e a água fica num balde e aquela mesma quantidade de água depois você pode usar novamente. Isso mesmo, né? isso mesmo. Expliquei certo? Explicou certo, é isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, ele é uma transição do processo de pano e rodo, mas que ele traz como principal característica, que é o pilar da limpeza profissional, é você usar menos químico e menos água. Então, você é mais eficiente nesse processo. Além de você levar para o operador ou quem está limpando, o não contato com a água suja. Né? Então, você faz todo esse processo da limpeza, da secagem, tudo isso sem colocar a mão na água. Não tem que torcer o pano. Não precisa torcer o pano. Então, o próprio equipamento faz o processo de drenagem da água, ou do pano que você está usando, num spray mop ou num mop giratório, ele já faz esse processo da limpeza e da secagem dentro do mesmo equipamento. Isso também garante, então, você falou, menos uso de água e menos uso de produtos químicos, porque ele fica mais direcionado, não tem aquele excesso, né? É isso mesmo. Então, se você fizer a diluição correta do seu químico, você está usando ele na proporção certa, com menos água, menos químico, e você limpa uma área onde você, em vez de encher aquele balde de água e cada vez que você torce, você é mais eficiente ali. E dá para usar em casa. Esse tem também uma versão para o público final, né? É isso mesmo. O nosso portfólio, quando a gente construiu ele, quando a gente fala esse olhar para o operador, é a gente entender que a limpeza ela não acontece só em grandes ambientes, né? Ela acontece também quando a gente fala de escritórios menores. Hoje a gente vê muitos escritórios de odontologia, de estética, de advocacia, que às vezes é o próprio dono do escritório que faz a limpeza. Exato. E ela não deixa de ser profissional por isso. Então, o nosso portfólio foi desenvolvido para isso, para que a gente entregue um portfólio de produto ou acessórios para que toda essa limpeza deixe de ser, que é o que a gente brinca, arcaica e passe a ser profissional. Então, é por isso que ela pode chegar desde casa, quem quer fazer uma limpeza mais eficiente, com menos desperdício de água e químico e mais ergonomia, quanto ao profissional que está limpando grandes áreas de circulação de pessoas. Circulação. Né? Perfeito. E aí, como vocês têm algum programa também para capacitar profissionais de limpeza? Ou apoiam algum programa? A gente, na verdade, não tem o nosso próprio, a gente faz muito isso com a associação, a Abralimp. A Abralimp tem esse foco no operador e como treinar, inclusive eles têm até uma universidade que dá esse treinamento para o operador. Muitas vezes ela é gratuita justamente para ajudar a disseminar o conceito da limpeza. Mas a gente já traz para os nossos equipamentos essa facilidade do uso. Ou seja, eu elimino a necessidade extrema de um treinamento para que ele possa usar. Ele já é quase que intuitivo. Né? Então é por isso que a gente já traz para o nosso portfólio também. Boa. A Condor é uma marca também muito às vezes relacionada a materiais escolares ou a escovas dentais, a creme dental também. Também existe essa atuação, mas aí não é o seu segmento de atuação, né? Não, a gente está focado na limpeza profissional. Ele tem um canal de distribuição específico, tem um portfólio específico, mas como eu te disse, esse público que está lá operando, muitas vezes ele é o mesmo que compra a escova de dente, a escova de cabelo, que pinta a sua casa. Então a Condor, ela de fato está presente em todos os momentos, né, desse consumidor, tanto no trabalho quanto dentro de casa. É porque é uma marca bastante conhecida, né? E aí, como você falou, é um segmento novo, teoricamente, né? 5 anos para uma empresa quase centenária, então é legal também fazer essa diferenciação. E aí, quando você me diz também que vocês têm um olhar muito próprio para o consumidor final, ali para o usuário final, hoje vocês também têm como usuário final justamente esse profissional terceirizado, muitas vezes, ou um cliente, um comprador profissional, alguma coisa assim. Para todos esses públicos, vocês têm alguma forma de contato, de trabalho, de planilha, de feedback, de saber como que eles estão atuando assim, e como o produto está servindo para eles?
Hoje, já dentro do nosso processo normal, a gente já tem essa diferenciação, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do canal de distribuição, a gente já tem equipes dedicadas para atender canais diferentes, né? Então, quando a gente fala de facilities, a gente tem um time, quando a gente fala de distribuição, outro time, justamente para ter esse olhar específico do canal, né? Para entender quais são as dores, onde a gente melhora, como que a gente apoia esse crescimento dele. E quando a gente fala do usuário, que é o consumidor, isso já é prática comum. A gente, inclusive, acabou de fazer agora, a gente faz essas imersões no uso. Então, coloca os consumidores e fala como que você usa, o que te incomoda, o que não incomoda, o que deveria mudar. Então, essa abertura da empresa e entender como que ela faz melhor, mas de quem está usando, já é algo muito comum do nosso dia a dia já. Perfeito. E quanto movimenta, falando em números, em cifras, quanto movimenta o setor e o orçamento anual de vocês? Como que é? Hoje, o segmento de limpeza, ele não é um segmento auditado, né? Então, hoje a gente não tem dados públicos sobre ele. Tá. Então, a gente tem um time de inteligência de mercado dedicado para isso. E os números que a gente entende deles, né, olhando as entradas de produto, venda de produto e tudo mais, a gente está falando só de equipamento de limpeza, tirando químico e papel, de quase 2 bi de faturamento, que é o que esse segmento movimenta, né, anualmente. Anualmente. E quando a gente fala, incorporando tudo isso, certamente a gente está falando de um segmento de mercado que quase pode chegar a 2 bi de faturamento quando a gente incorpora papel e químico. Então é um segmento que ele vem crescendo nos últimos anos, assim, 2 dígitos, e de fato a gente não consegue ver isso mudando, né? Porque a gente vê muito mais a limpeza doméstica, por exemplo, se profissionalizando. Sim. E a limpeza sendo um pilar extremamente relevante no mercado, né? Então o foco daqui para os próximos anos, de fato, é trazer crescimentos que sejam muito parecidos com esse daqui para frente. Legal. Em relação à produção, vocês produzem tudo que vocês vendem? Há uma parte terceirizada? Existe um galpão industrial, uma planta industrial? Como que é essa parte? Hoje a Condor, como grupo, a gente tem 3 fábricas que estão localizadas em Santa Catarina. Então a gente produz uma boa parte do que a gente vende, mas ainda assim é um mix dentro da limpeza profissional de muitos itens importados, né? A gente tem bastante parceria de outsourcing para poder trazer equipamentos que são cada vez mais modernos, né? Então esse investimento, a gente começa fazendo testes de mercado com parceiros externos, muitas vezes por outsourcing e até mesmo local de parceiros externos. E a gente entendendo que esse produto faça sentido, a gente começa a entender em como que a gente internaliza parte disso. Mas é um mix, né? A gente tem um pouco de cada um. A gente tenta buscar onde tem o melhor produto ou o melhor fornecimento em várias esferas. E os produtos mais usados, a matéria-prima mais usada seria o plástico, seria a madeira? É o plástico. É o plástico. Hoje a gente não tem madeira já no nosso portfólio, mas o plástico, de fato, é parte fundamental desse processo, né? Então, todos os baldes, a parte plástica dos cabos, vassouras, então, o plástico, de fato, é a principal matéria-prima. E aí, quando se envolve importação, tem a questão do câmbio também, aí falando mais de movimentos econômicos e de macroeconomia, o câmbio também pode ser algo que pesa para vocês também ano a ano, né? Ele pesa bastante. Na verdade, todas essas interferências globais, se ela não afeta diretamente o produto, porque ele é importado, ele afeta a matéria-prima, porque também parte dela é importada, né? Então, o dólar, de fato, ele interfere. E é por isso que toda a nossa equipe financeira sempre tem um trabalho muito focado em olhar para frente para entender os efeitos que isso pode trazer e como que a gente minimiza, né, esses efeitos. Legal, Patrícia, falamos de importação, mas no próximo bloco eu vou querer saber sobre exportação. Será que o que é feito aqui no Brasil pela Condor Profissional também vai para outros países? É um assunto então para o nosso próximo bloco aqui no Business. Fique com a gente, voltamos já já. Estamos de volta aqui na BMC News com o Business. Obrigado pela sua companhia. Hoje estamos recebendo a Condor Profissional com a Patrícia Oliveira, gerente geral, que está falando a respeito de muitos aspectos importantes aqui da companhia. A gente ficou devendo no último bloco uma informação a respeito, então, sobre exportação. Já temos produtos produzidos no Brasil indo para o exterior? Ou se não temos, já há previsão ou possibilidade que isso aconteça?
A Condor hoje já exporta para mais de 20 países, né? Então isso já está dentro da espinha dorsal, né, de negócio da Condor. Da Condor SA, no Condor caso. SA, isso mesmo. Agora o que a gente está estruturando é como que a gente leva isso também da linha profissional para fora. Né? Atualmente não. Atualmente não. É um mercado que pode ter um potencial importante aí, e o que a gente faz aqui pode ter um diferencial também lá no mercado? Eu acredito que sim, a gente como companhia entende que sim, até porque esse olhar para o operador e para o processo de limpeza faz diferença. A gente não tem grandes marcas atuando nesse segmento lá fora, então de fato pode ser um grande diferencial para a Condor, já que ela já faz isso, né? Ela já exporta para esses 20 países, então é organizar o portfólio, né? Como que isso faria sentido para os outros países. Eu quero falar um pouco sobre os diferenciais agora competitivos da Condor profissional em si. Muitos você já citou, né, e já falou alguns pontos importantes, mas a gente também sabe que é um mercado muito competitivo, né, com muitos players no mercado, muitas inovações, o tempo todo aparecem coisas. Hoje você tem uma comparação também com o que é produzido lá fora, o que aparece no TikTok de inovação de forma de limpar a casa, de forma de limpar o sofá, e aparece sempre uma coisa ou outra nesses marketplaces. Mas aí a dúvida que fica é, será que funciona, né? Será que dá certo? Será que vale a pena comprar? Vocês com toda essa expertise já e com essa experiência, eu queria entender como vocês se colocam, como os diferenciais que vocês têm em relação ao mercado como um todo. As inovações, elas estão aí, né? Sim. E elas vão chegando e a gente precisa entender que esse é um caminhar do mercado mesmo, né? Mas o nosso olhar, como a gente disse, é para o canal e para o operador. Então, como que essa eficiência pode ser maior, né? Como eu te comentei, Maurílio, ali um pouquinho atrás, a gente fez ali uma imersão dentro da jornada da limpeza profissional, junto com uma empresa de inovação. E isso nos trouxe insights muito importantes para a gente colocar no portfólio. Então, não necessariamente a inovação ela é um robozinho, mas às vezes a inovação é levar uma melhoria daquele equipamento que ele já usa para outra forma. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, parte dos operadores disseram que, para eles, um dos grandes transtornos é aquele monte de cabo, aquele monte de coisa para usar. Então, como que a gente pode transformar isso? Que é a inovação que a gente trouxe no outro ano. Então, hoje, num único cabo, ele engata diferentes bases para fazer tanto o processo da limpeza seca, da limpeza úmida e da limpeza terminal. Então, ele num único cabo, ele só troca as bases. Então, isso facilita o dia dele. Então, é nesse olhar que a gente traz para o mercado, né? Como que a gente pode fazer melhor aquilo que a gente já faz a princípio. Claro que a gente não pode esquecer que a inovação faz parte, né, e a tecnologia faz parte desse processo. Mas o nosso olhar é esse. E desse estudo que a gente fez com a Inventa, que é uma empresa, uma consultoria de inovação, já saíram novos produtos que nos próximos anos a gente traz para o mercado também aliado a isso. Em relação ao preço para o consumidor, tanto especificamente da linha profissional, é claro que é um preço maior em relação ao consumidor do varejo, até porque a complexidade do produto profissional é um pouco maior, a resistência e tudo mais. Mas em relação aos outros players do mercado, como que fica o preço da Condor profissional? O nosso propósito desde então foi a gente poder entregar para o mercado um produto que fizesse sentido. E para fazer sentido e crescer, ele precisa caber no bolso. Né? Então, essa que foi a nossa proposta. Se a gente quer disseminar o processo da limpeza profissional, eu preciso ser acessível para o mercado. Então, é por isso que o nosso portfólio hoje entrega uma composição de produtos, equipamentos e, obviamente, preços que podem caber no bolso de cada um desses segmentos da limpeza profissional. Perfeito, ponto importante também, né? E é uma forma também de democratizar um pouco mais esse acesso, exatamente, né? Exatamente. É por isso que o nosso portfólio e o preço no final é justamente isso. Se eu quero disseminar o conceito do que é limpeza profissional, mais uma vez, eu preciso ser acessível a todos os meus públicos, né? E aí hoje o que na tabela do que os clientes valorizam mais, temos preço, durabilidade, ergonomia. O que pesa mais na hora da decisão final da compra? Olha, eu diria que a ergonomia é algo que ela tem que estar intrínseco, né, no produto quando a gente fala de limpeza profissional, mas um dos pilares extremamente relevantes é a durabilidade. Durabilidade é importante. Muitas vezes ele faz aquela conta, esse é mais barato do que aquele, mas ele precisa trocar 5 vezes no ano. Tá? Então, aquela lixeira, eu compro uma lixeira mais barata,
mas eu tenho que trocar pela forma como eu uso, né? Quantas vezes eu abro aquela lixeira, porque tem um volume de pessoas passando, eu preciso trocar ela todos os meses. Então, no final, a conta não fechou. Né? Então, hoje, dentro do segmento, a gente entende que durabilidade é um fator extremamente relevante. Boa, perfeito. Como é que é a presença digital da Condor Profissional, questão do e-commerce, o próprio relacionamento com outras distribuidoras? O canal hoje digital, que é o e-commerce, ele é um canal extremamente relevante para a Condor Profissional, principalmente quando a gente fala da linha de mops giratórios e dos mops que a gente estava falando de spray mop. Né? Hoje nós somos líderes dentro do principal marketplace hoje no Brasil e a gente trafega muito bem como marca, como digital. E eu acredito que um dos pilares principais que nos fizeram a chegar a esse patamar é, de fato, a nossa durabilidade e qualidade. Né? O consumidor nesse segmento, ele é, de fato, imperdoável. Né? Se você entrega um produto de baixa qualidade, no outro dia a gente já tem vários posts e várias... Então, para esse caminhar e chegar a ser líder de mercado nesse segmento, é porque, de fato, a gente entrega a qualidade. Mas é um segmento extremamente relevante e do qual a gente... Na pandemia foi muito importante, porque as lojas estavam fechadas, então foi um canal extremamente relevante para a gente conseguir colocar o nosso produto à disposição do mercado. Mas a gente entende que é um caminho sem volta. Né? As pessoas que passaram a comprar no online e se entenderam bem nesse processo, foram bem servidos, da onde tanto o produto quanto o seller que entregou, como serviço, não voltam para o modelo offline, né? Com certeza. Então, a gente é um dos canais principais da Condor como um grupo, olhar como fazer ainda melhor dentro dele, mas a gente já atua com bastante excelência. Vocês também têm entrega própria, todo o ecossistema, ou vocês usam os ecossistemas dessas próprias plataformas? Hoje, o modelo Condor é a gente não usar o nosso canal de distribuição para fazer com que o produto chegue ao consumidor final ou ao operador. Então, é por isso que a Condor não vende direto, né? Então a gente não faz essa entrega, a gente sim fortalece os nossos distribuidores e parceiros para fazer essa entrega lá na ponta. Perfeito. E aí, nessa questão logística também, acho que a Condor Profissional talvez não seja o mesmo, talvez não seja a mesma exigência da Condor tradicional para o consumidor final. Mas também deve ser necessário ter uma estrutura logística aí bastante importante para se fazer uma entrega de um produto em diferentes regiões do país, né? Na verdade, esses 96 anos da Condor colocaram ela num patamar de entrega e distribuição muito alto. Né? E dá para usar a mesma rede, então, né? Já usamos a mesma rede. Perfeito. Então, hoje a Condor ela entrega para os nossos distribuidores, varejistas e parceiros comerciais, Brasil inteiro, com uma eficiência logística enorme. Nosso time de logística, nesses 96 anos, foi aprendendo qual é a melhor forma de entregar com maior rapidez e eficiência, e hoje a gente entrega o Brasil inteiro. Legal, interessante também esse ponto. E aí, olhando também um pouco mais para essa questão da atuação das facilities, né, desse setor terceirizado, é um setor que cresce muito. E aí eu fiquei com uma dúvida quando você falou a respeito da atuação. Quando essas empresas são contratadas, elas levam os produtos e levam os equipamentos para fazer a limpeza. Então, vamos supor, uma farmácia contrata uma empresa de limpeza. A empresa de limpeza também leva os produtos e os equipamentos? Ou cabe à farmácia comprar os produtos e equipamentos e a empresa fornece só a mão de obra? Ou existem os dois modelos? Tem vários modelos. Devem ter outros modelos. Existem vários modelos. O mais comum da gente ver é, de fato, essa empresa contratar a facilities com tudo. Com tudo já, inclusive com os equipamentos que vocês podem ter essa parceria. É isso mesmo. Mas existem vários modelos, né? Tem alguns que preferem que eles comprem o equipamento e só vem o serviço junto, mas o mais comum é eles entregarem um pacote de solução, né? Porque o equipamento e a pessoa está intrinsecamente ligado, né? Exato. Se eu tenho um equipamento mais eficiente, eu preciso de menos pessoas. Se eu tenho um equipamento menos eficiente, eu preciso de mais pessoas. Então, essa composição de como que ele vai entregar a prestação de serviço é a que mais faz sentido no pacote completo. Porque senão, se fosse outro modelo, seria mais um modelo de agência de emprego, Isso né? mesmo. Ou só uma contratação terceirizada de um funcionário ou de um colaborador para atuar, né, nessa área, né?
E a questão de regulamentação também aí também avança bastante nesse ponto aí em relação a tudo isso. E é uma mudança que tudo indica que veio para ficar e que merece uma atenção também dos fabricantes e dos fornecedores desses produtos. Hoje a gente tem, por exemplo, coisas muito simples do processo da limpeza, que é a setorização por cores. Né? Então a gente tem equipamentos divididos por cores, porque, por exemplo, eu estabeleço que o vermelho é banheiro e o azul é quarto. Eu não posso trocar esses equipamentos porque isso me traz uma contaminação cruzada. Então esse sempre foi um critério da limpeza profissional. Mas quando a gente já vê até que dentro de casa, hoje as pessoas já fazem isso, né? Então escrevem atrás da buchinha, já setoriza por cor, esse pano eu coloco aqui. Então esse conceito, que já é antigo do processo da limpeza, a gente vê que ele tem ganhado força e a nossa marca tem todo o portfólio para acompanhar dentro disso, já em todos os nossos itens já setorizados por cor, por exemplo, né? Para ele poder estabelecer isso. Legal. Patrícia, a gente vai fazer mais uma pausa, é a última, é o nosso último intervalo aqui dentro do Business e na volta a gente vai falar de futuro, o que vem pela frente, quais as expectativas na Condor Profissional. Fique conosco, voltamos já já. Estamos de volta com o último bloco do Business aqui na BMC News. Hoje estamos recebendo Patrícia Oliveira, que é gerente-geral da Condor Profissional, falando sobre desafios e agora também falando um pouco sobre o futuro, né? Oportunidades de negócios e o que vem pela frente. Patrícia, aí quando a gente olha aí nos planos futuros da companhia, o que está no radar? Onde que tem oportunidade de crescimento? Quais os planos aí? Se existem esses planos de expansão de regiões para outros canais? Como que está hoje essa questão em relação ao futuro da Condor Profissional? Bom, como a gente falou, né, o canal digital ele é hoje um pilar importante. Então, não só a Condor Profissional, mas como a Condor como um todo, o grupo, tem um olhar específico para isso, né? Como que a gente pode trafegar não só como marca, mas como canal de distribuição, olhando o digital. E o canal de distribuição especializado, né? Ele é um canal que há muitos anos faz esse processo de levar o produto da indústria até o consumidor final. E ele vem trazendo também demandas tecnológicas para isso, né? Então, eu acho que é nesse sentido que o futuro nos força a pensar em como que a gente é mais eficiente, tanto no processo de distribuição, a gente já falou um pouco sobre produto, sim, né? Exato. Esse olhar para o produto, mas o canal de distribuição ele tem mudado e ele tem demandado modelos ou de entrega, ou de venda, ou de monitoramento dessa entrega diferente, que também é parte do processo que a Condor está pensando e se estruturando para isso. E como que vocês olham para questões ligadas à tecnologia também, internet das coisas, sensor, produtos conectados? Dá para se pensar em alguma inovação também nesse sentido? Imagino que tenha também um campo de exploração muito grande, né, pela frente. Tem bastante. Quando a gente fala tanto, isso já faz parte, né, da Condor e a gente plugado como a linha de limpeza profissional, já tem uma célula focada nisso e entender como que a parte digital, né, ela incorpora tanto processos quanto produtos e o nosso time de marketing tem um olhar muito aprofundado para isso. Parte disso é quando a gente está falando de como levar conceito para o mercado, né? Como Sim. que eu facilito a vida do meu operador em campo. Se eu não estou lá, como que eu facilito a vida dela? Então isso já faz parte já de boas discussões e de processos internos de como usar a tecnologia para estar mais próximo do consumidor final. Exatamente. Porque essa questão da internet das coisas é aquela coisa, né? De ter uma informação, um Wi-Fi conectado ali e às vezes até de facilitar algum processo ali do dia a dia. Mas às vezes a solução não é tão complexa assim, né? Às vezes a solução passa simplesmente por um cabo maior, ou um cabo menor ou algo que seja funcional, né? A tecnologia a gente entende que ela pode ajudar muito no quesito treinamento, né? Então é esse o olhar Perfeito. Que a gente tem. Como a gente leva conhecimento para um operador que muitas vezes ele está num ambiente sem internet, não tem acesso a isso. Então como que a gente pode usar tanto o IA quanto a tecnologia para levar a parte desse treinamento para o operador lá na ponta? A gente já falou sobre a linha de exportação da Condor, que não é a profissional, né?
e a outra está em estudo e que pode chegar a outros players, a outros mercados que têm essas mesmas necessidades. E aí, nesse aspecto, o Brasil é bem posicionado na sua visão em relação a essas oportunidades? Ou seja, o mercado pode enxergar aqui no Brasil algo bem consolidado e que pode servir de modelo para outros países, seja na América Latina ou seja até para outras regiões? Eu penso que quando a gente fala de limpeza profissional, o Brasil ele tem avançado muito, mas ele ainda tem um espaço grande de crescimento do conceito da limpeza profissional, né? Quando a gente olha os mercados americanos, mercados europeus, o processo da limpeza ele é diferente do nosso aqui. Então a gente tem um modelo cultural diferente do processo da limpeza, né? Eu te dou um exemplo, por exemplo, a gente gosta muito de cheiro, de espuma, né? Isso é uma parte água. E a gente tem visto que o mundo está mudando. Então, a necessidade de economizar água, de ser mais eficiente com o químico, né? Um químico mais biodegradável, que afete menos o meio ambiente. Então, acho que esse espaço de crescimento, o Brasil como um todo, tem um pilar importantíssimo para crescer. E avançando nessa frente, sem dúvida nenhuma, olhando como a América Latina, a gente tem chances absurdas de se destacar e levar boas práticas, né, para a América Latina como um todo. O Brasil costuma aprender rápido também, com boas referências, né? E hoje, quais as referências melhores em relação à limpeza profissional? Seria mesmo os Estados Unidos? Hoje, os Estados Unidos ele é mais eficiente, né? Ele tem essa preocupação mais latente com o uso da água, com o do químico, mas isso não é diferente da Europa também, né? Eu acho que é onde os recursos são menores, quando a gente fala de recursos ambientais, como o uso da água, por exemplo, da eletricidade, algo assim, eles acabam correndo mais rápido do que a gente. Mas esses aprendizados de fora, que a gente já pode trazer para o nosso mercado, que é isso o quesito da limpeza profissional, está na nossa mão, né? Acho que é isso. É um pouco a indústria, é um pouco o mercado, é um pouco o operador final. Então, a Condor vem com esse propósito, de como que eu posso levar e expandir o conceito da limpeza profissional, que não é só o equipamento, né? É a forma como limpa. Como que a gente pode fazer isso diferente no mercado? Perfeito. Uma pergunta mais pessoal agora para a Patrícia, como gestora, como alguém que está ali liderando um time grande. Quais são as coisas que você não abre mão na sua forma de gerir? O que você conseguiu levar de conceito seu, de qualidade para o seu time, que você conseguiu implementar no seu time hoje, que você se orgulha, assim, o seu portfólio pessoal, o que vingou e o que deu certo na sua visão? Olha, eu gosto de trabalhar com pessoas, né? E acredito que é isso que faz a diferença no final do dia, né? O ditado mesmo que uma andorinha não faz verão, ela é a mais pura verdade, né? E no mundo corporativo isso é evidente. Só que as pessoas elas só trabalham quando existe de fato um propósito para isso, né? Elas entregam o seu melhor quando existe um propósito. Então, o projeto da Condor Profissional, ele é de brilhar os olhos, né? E quando ele brilha os olhos das pessoas, as pessoas trabalham numa direção todas juntas. Então, acho que esse é o nosso grande diferencial. É não levar produto para o mercado. Então, é não falar de preço, mas a gente fala de como que a gente dissemina o conceito. E aí, por trás disso, desse conceito, vem tudo. Vem produto, vem preço, vem eficiência, durabilidade. E eu acredito que o grande diferencial é fazer com que o time pense igual, né? E entenda que, de fato, o projeto, ele brilha os olhos e não tem que brilhar só os nossos, né? Como que a gente leva isso para fora. Acho que esse é o grande diferencial. E legal. Você está há quanto tempo na Condor Profissional? 5 anos. Desde a fundação? Desde a fundação. Antes já era da Condor ou não? Não. Eu fui convidada pela Condor para fazer parte desse projeto. E, de fato, a gente vê aonde nós começamos e aonde nós estamos hoje é um avanço que nos orgulha muito, de verdade. Legal. Falamos dos últimos 5 anos. E os próximos? O que você espera na Condor Profissional? Olha, é isso que eu falei. Eu acho que o disseminar o conceito da limpeza profissional, que a gente vai desde do menor até o maior, que a gente possa levar esse conceito para o mercado e ver os nossos produtos em ambientes diferentes e todo mundo relacionando ele à qualidade, eu acredito que é isso que a gente queira, né? A parte financeira ela é uma consequência do bom trabalho, é isso que eu acredito. Então, a gente vê os números representando a boa eficiência no mercado. Quando a gente olha os nossos avanços, eu não posso deixar de falar aqui como as pessoas acreditaram no nosso projeto, e, de fato, deram oportunidade para testar os nossos produtos e ir para campo.
Então, é isso que eu espero, que esses que apostaram continuem nos impulsionando para frente e abrindo mais portas para a limpeza profissional no mercado brasileiro. Legal, daqui 5 anos, quando a gente repetir essa entrevista, a gente já vai ter 10 anos de história para contar e tomara que esses planos todos estejam valendo, estejam funcionando. Não, certamente vai. Condor tem 96 anos de mercado, a gente tem 5, então a gente ainda tem aí uns 90 anos pela frente para entregar uma boa trajetória como a Condor tem feito. Maravilha, eu agradeço pela sua presença, pela sua participação, um bate-papo franco, aberto aqui, trazendo todas essas informações para a gente. Obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. E eu agradeço também pela sua companhia aqui no Business, agradeço também pela sua audiência. O nosso programa fica por aqui, você continua agora com a programação da BMC News. Até o próximo programa.